Glória a Deus, boa noite, igreja. Para os que não me conhecem, meu nome é Jolene e eu sou uma filha amada do Pai, em recuperação em muitas áreas da minha vida, em especial de sentimentos de rejeição, muitas feridas de alma, que Deus a cada dia me recupera e me cura para a glória do seu nome. Graças a Deus eu não sou o meu pecado, eu não sou a minha história de vida, eu não sou, na verdade, os traumas que eu carrego. Eu sou uma filha amada do Pai, essa é a minha identidade. E é como filha amada do Pai que eu venho aqui nessa noite para declarar sobre a tua vida, que é exatamente dessa forma que o Senhor te vê, como um filho e uma filha amada. Talvez você possa dizer como eu digo de mim mesmo: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. É exatamente esse processo que Deus quer fazer e operar na tua vida, restaurando a tua trajetória, a tua história de vida. Hoje estar aqui nesse altar é tão somente pela graça de Deus. E a minha oração em todo tempo é: Senhor, cobre-me, Senhor, esconde-me, Senhor, aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza, me fortalece agora. Porque só o Senhor sabe quem eu sou e as fragilidades que eu carrego. Mas Deus é aquele que vem aperfeiçoar o seu poder na minha fraqueza e na tua fraqueza também. Quantos creem nisso? Então, se você se sente frágil em alguma área, fique muito tranquilo. Eu também me sinto e sou exatamente assim. Mas o nosso Deus, Ele faz, Ele gera aquilo que é o improvável e o impossível na vida de alguém. É assim na minha vida e é assim na sua vida também. Hoje meu coração se alegra muito, porque eu hoje vivo uma experiência também distinta nessa noite. Eu me reencontro no altar com o meu filho do coração. Hoje eu ministro a palavra e ele ministra no instrumento. E eu glorifico tanto a Deus, porque Deus nos deu a graça de recebermos essa família, que não é só querida para mim, porque são parentes, mas é querida dessa igreja. E eu queria muito saudá-los. Eu não estou vendo a Natasha e a Zoe aqui, acho que elas estão lá para cima. Mas eu queria deixar registrado essa saudação da comunidade Religar, para com a sua vida, filho querido, Diego, Natasha e Zoe, que também militaram muito conosco nesse lugar, trabalharam arduamente, fielmente, comprometidamente com a obra do Senhor nesse lugar. Muitas coisas que talvez você não os conheça, mas que você desfruta, também teve o trabalho, o suor e as lágrimas desse casal. E a Zoe é o milagre que eles receberam ali em Curitiba. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus! Deus é bom, Deus é muito bom. Que o Senhor enche o teu coração de alegria nessa noite. Deus, mais uma vez estamos aqui, papai. Eu e o Senhor e eu preciso desesperadamente de ti. Espírito Santo, tu és o meu parceiro. E mais do que isso, mais do que preciso, eu dependo. Por favor, mais uma vez, ser comigo, em nome de Jesus. Amém? As grandes conquistas pela fé. Grandes conquistas. Eu não estou falando de conquistas pequenas. Estou falando de grandes conquistas. Grandes conquistas envolvem talvez o valor de algo que seja impossível. De algo que seja inatingível, inalcançável. É uma grande conquista. É demais para mim. Mas nessa noite nós vamos falar a respeito de pessoas que alcançaram grandes conquistas, mas há uma chave, e a chave é pela fé. Fé para alcançar grandes conquistas. É uma fé que Deus quer gerar no meu coração e no teu coração. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11:33 que muitos homens, muitas mulheres, diz assim: conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. Grandes conquistas que essas pessoas alcançaram pela fé. E a Bíblia registra a história dessas pessoas. Mas sabe o que é muito bacana, muito lindo? É que essas pessoas, quando nós olhamos para elas, para suas histórias, para sua origem, a gente vai descobrir que elas são exatamente
como nós somos, pessoas imperfeitas, pessoas que carregam uma série de situações, inclusive de erros e defeitos, como eu e você. Mas ainda assim, essas pessoas, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Nessa nova série, nós vamos crescer com a vida de 8 personagens. Nós já conhecemos um. E hoje nós vamos falar a respeito de um segundo personagem, que daqui a pouco ele mesmo vai se apresentar a vocês. Mas nós já vimos então, na semana passada, a ministração a respeito da vida de Abraão, a conquista pela obediência. A conquista pela obediência. E hoje nós vamos conhecer a história de Isaac, que traz para nós a conquista pela persistência. Mas eu quero convidar Isaac para que ele se apresente a vocês e fale um pouco sobre si mesmo. Vem, Isaac, por favor. Boa noite. O meu nome é Isaac. Eu sou descendente de Abraão e Sara. Também sou pai de Jacó e Esaú. O meu nome tem origem no hebraico. Significa ele sorri. Eu sou um dos 3 patriarcas do povo de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. A minha história começa a ser contada a partir do capítulo 15 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando Deus lhe promete um filho a Abraão, o meu pai. Quando meu pai Abraão atingiu os 99 anos, o Senhor lhe apareceu, mudou seu nome e lhe fez a promessa de que ele teria um filho. Os meus pais sorriram, mas eles não acreditaram que isso aconteceria, porque eles eram velhos demais. As escrituras também relatam que Deus provou meu pai. Ele queria a minha vida como sacrifício, e o meu pai concordou. Mas antes dele me sacrificar, um anjo bradou do céu, e ele disse: não lhe faças nada, não estendas a tua mão contra o menino, pois agora sei que verdadeiramente eres temente ao Senhor, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Eu sou o único patriarca que não saiu do Canaã, nem teve o nome mudado. A minha vida é um exemplo de fé, e hoje Deus quer falar para vocês as grandes conquistas que eu tive por meio da persistência. Muito obrigada. Glória a Deus. Então esse é Isaac, um homem que tem uma origem, um homem que veio para cumprir uma promessa na vida de um casal, seus pais. Veio para inaugurar uma descendência física, mas também espiritual, que nos alcançou. E esse homem, ele traz na sua história muitos aspectos que são importantes para a minha vida e para a sua vida hoje. Mas a nossa série não vai parar em Isaac, ela vai continuar. Então nós vamos ver nas próximas semanas, com Jacó, a conquista pela perseverança; com José, a conquista pela excelência; com Moisés, a conquista pela fidelidade; com Josué, a conquista pela coragem; com Débora, a conquista pela sabedoria; e com Davi, a conquista pelas lutas. Cada um desses homens e mulheres apresentou princípios de fé para conquistarem, e eles entraram então na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, de 1 a 3 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé, ela crê para depois ver. A fé opera naquilo que ainda não está sendo visto, que ainda não chegou. Então hoje nós seremos transformados em nome de Jesus pelos princípios da fé de Isaac.
Gênesis 21, versículos 5 e 6 diz assim: estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. É por isso que o nome de Isaque no hebraico significa riso, porque ele fez exatamente isso. Quando ele foi gerado, ele trouxe riso à face dos seus pais. Isaque traz então essa mensagem de que a promessa se cumpre. A promessa se cumpre, que não existe nada impossível para Deus. Ele mesmo declarou aqui que o seu pai recebeu a notícia de que seria pai aos 99 anos de idade, quando já não era mais possível ser, quando já não era mais provável acontecer. Mas foi aí que a promessa se cumpriu. Deus então, Ele é aquele que recompensa os que o buscam, aqueles que creem nele, que decidem pela obediência, como foi o caso de Abraão, e que esperam no Senhor o cumprimento da promessa. Então que essa mensagem, a mensagem de hoje, represente um tempo de superação e um tempo de cumprimento de promessas de Deus na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Amém? Hoje pela manhã nós éramos ministrados aqui nesse lugar a respeito de recomeço. E eu fiquei com algo me intrigando. E eu queria saber de vocês: tem alguém aqui vivendo recomeços? Alguém está vivendo recomeço em alguma área da sua vida aqui? Ok, glória a Deus, eu também. Deus tem me chamado para recomeços em várias áreas, e eu já tenho tido frutos desses recomeços que Deus me chamou e que eu aceitei. Mas esses recomeços, eles custam algo, custam para nós sim um esforço, uma disciplina, e Deus entra com a sua parte. É preciso fé para alcançar grandes conquistas, inclusive em relação a esses recomeços. A história de Isaque, ela fala de recomeços também. Por isso é muito importante que você e eu, que estamos sendo chamados para recomeços, estejamos muito atentos, porque Deus está falando com o seu povo. Não só agora, Deus está falando em todo o tempo com o seu povo. Mas sabe de uma coisa? Isaque enfrentou também tempos difíceis, forças contrárias. Toda pessoa que vai exercer fé em alguma área, toda pessoa que chega como cumprimento de uma promessa, ou que alcança o cumprimento de uma promessa, não passa incólume por isso, não passa sem viver tempos difíceis e forças contrárias. E eu queria que você preenchesse aí no seu esboço. Todos receberam o esboço? Alguém não recebeu o esboço? Alguém não recebeu? Todo mundo então? Muito bem. Então quais foram as forças contrárias que Isaque enfrentou? Preencha aí. Primeiro, tempos difíceis. Tempos difíceis. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 26, versículo 1, parte A: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. A fome é um tempo difícil. Não foi a primeira vez, não era o primeiro momento de fome na terra. Não era uma fome como às vezes a gente diz: ai, estou com fome, mas quando a gente chega em casa tem algo para comer. Era um tempo de escassez. E Isaque também, na sua trajetória de vida, experimentou esse tempo de escassez, tempos difíceis. Talvez você também esteja enfrentando tempos difíceis. Eu quero lhe dizer que faz parte do processo, porque nós não somos diferentes desses homens. Mas uma outra força contrária que Isaque enfrentou foram as variadas oposições. A Bíblia diz em Gênesis 26 ainda, 14 e 15: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Sabe, ter um poço onde brotava água boa para beber, era uma grande riqueza naquele tempo. E Abraão, o pai de Isaque, ele tinha no seu tempo, ele tinha cavado vários poços e deixado isso como herança.
Mas Isaac, ele enfrentou forças contrárias relacionadas a oposições. E muitos dos poços que o seu pai cavou, eles foram entulhados de terra por opositores para prejudicar Isaac. E eu quero dizer para você que eu e você também temos opositores. Há um, inclusive, que ele é revelado na palavra. O diabo é o nosso opositor. E às vezes ele movimenta situações e pessoas que também se opõem a nós. Então, variadas oposições. Oswald Chambers, ele vai dizer assim: se amarmos profundamente o nosso Senhor, a obediência não nos custará nada. Na verdade, será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não o amam, representará um custo alto. Se obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Sempre tem alguém para se opor a mim e a você. Agora há pouco nossa pastora ministrava a canção Eu Quebro o Meu Vaso. E ela mencionava a história daquela mulher. E aquela mulher tomou a decisão e se determinou a fazer o que ela fez, mas ela também passou por oposições. Alguém também se levantou e disse: olha que desperdício, não está vendo, olha a besteira, olha lá, podia muito bem ter dado para a gente esse vaso, esse perfume, a gente vendia e distribuía aos pobres esse dinheiro, seria muito mais lucro, teria muito mais efeito, seria muito melhor. As oposições sempre vêm contra tudo aquilo que é Deus em você. Então, se você tem projetos de recomeço, entenda, você vai enfrentar oposições. Isaac também enfrentou divisão em família. A Bíblia vai dizer que Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Às vezes dentro da nossa família há divisões. Eu quero ir para um canto, os demais não querem me acompanhar. Eu quero estar na casa do Senhor, os outros dizem não, a gente quer estar em outro lugar. Às vezes há divisões por causa de prioridades. Isaac enfrentou também isso aí, mas ele venceu e conquistou grandes conquistas pela persistência. Não esqueça disso. Isaac também enfrentou fraquezas pessoais. Gênesis 26:7 diz: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Sabe, Isaac carregava uma herança familiar. E as heranças familiares, elas precisam ser levadas em consideração. Aquilo que se repete em gerações anteriores. Porque muitas vezes a nossa alma, o nosso caráter está comprometido em relação àquela situação. Isaac teve essa fraqueza pessoal. Era algo que ele já trazia ali na sua herança familiar. Mas em Deus, em Cristo, receba aí, nós temos todo o poder para romper com o plano das trevas contra nós. Você não precisa repetir os erros dos seus pais, mas entenda, você carrega fragilidades e fraquezas também. Lute contra isso. Não tente ser melhor que os seus pais por raiva, por ódio. Mas arrependa-se. Viva arrependimento a respeito daquilo que você reconhece como sendo uma fraqueza. Uma outra força contrária que Isaac enfrentou foram as decepções relacionais. A Bíblia diz que tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. E essas duas mulheres, a Bíblia diz, noras de Isaac, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Decepções relacionais. A gente não entrega um filho para um genro, para uma nora, para que esse genro e essa nora infernizem a nossa vida, atormentem a nossa vida. Isso é sempre uma grande decepção. Foi o que aconteceu na vida de Isaac, mas apesar de todas essas forças contrárias, Isaac teve persistência para continuar a sua caminhada, a sua trajetória, e ele então é reconhecido como um dos patriarcas, junto com Abraão
o seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito significativo, porque essa é uma forma como Deus também se apresenta. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus de gerações. Deus quer falar conosco a respeito da persistência, de perseverar. O que é uma persistência? O que é persistência? É exatamente essa atitude, essa força que nos impulsiona a prosseguir mesmo diante das forças contrárias, a não desistir, a insistir em algo. Quando todos desistem, quando todos vão dizendo, não, não vai dar certo, não, é melhor desistir, não, vamos deixar para lá isso. O persistente persiste, insiste, permanece. Eu quero dizer, pastor Haroldo, que você é um Isaque entre nós, viu? Você tem persistência para permanecer, para seguir em frente. E diante de qualquer força contrária, seja essa semana, o que você ouvir, só persista. Só persista, porque as grandes vitórias e as grandes conquistas também vêm pela persistência. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Muitas coisas eu tenho alcançado na minha vida porque eu me recusei a desistir. Simplesmente porque eu tomei a decisão e eu disse, não vou desistir. Eu vou permanecer no lugar da humilhação. Eu vou permanecer diante de todos os que conhecem a minha história. Eu vou permanecer e tenho permanecido com a ajuda de Deus e por causa de Deus. Mas na minha persistência, o Senhor tem me dado grandes conquistas. E eu sei que na tua vida não é diferente. Amém? Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Forças contrárias existem. Mas quando nós vencemos, isso gera glórias a Deus. Uma dor superada em Jesus sempre será um espetáculo de Deus para o mundo. Quando as pessoas olham para nós e dizem, menino, eu não acredito. Você passou por tudo isso, você continua aí. Sabe, isso se torna um espetáculo para o mundo, mas não para olhar para nós, porque nós sabemos que não foi por nós. Mas quando nós glorificamos a Deus, a glória toda vai para Ele. Então seja lá a força contrária que está vindo sobre você ou contra você, enfrente e persista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para conquistar pela persistência, como Isaque conquistou, primeiro você precisa receber a cura da paternidade espiritual. Nós temos falado insistentemente aqui na comunidade Religar a respeito da importância de resolver a questão da paternidade, porque um órfão, ele não tem identidade e ele não tem destino, mas o filho sabe quem é e sabe onde vai chegar. Paternidade dá destino para nós. Por isso é muito importante, e foi muito importante na vida de Isaque. Ele passou pela experiência de viver com plenitude a paternidade espiritual. Então, para você persistir e conquistar com persistência, você precisa receber cura da paternidade espiritual. Se você tem essa área ainda não curada, você precisa reconhecer, ir para o Senhor e ser curado em nome de Jesus. Gênesis 24, versículos de 2 a 4 dizem assim: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Sabe, esse capítulo 25, o capítulo que vem depois do capítulo 25, descreve, narra toda a trajetória desse servo, o Eliezer, que foi enviado para buscar a esposa de Isaque com uma recomendação: que seja lá no meio dos meus parentes. E toda essa narrativa, ela fala a respeito do zelo pelo cumprimento da promessa. Porque escolher mulheres cananeias significava fugir da promessa de Deus, sair fora daquilo que Deus tinha como recomendação. As mulheres cananeias, elas traziam então um problema se elas fossem tomadas como esposa. Então,
quando é dito para o servo Eliezer: vá buscar no meio da minha parentela uma esposa para Isaac, significa que Deus está zelando pela promessa, que esse pai, Abraão, com a orientação de Deus, está zelando pela felicidade do seu filho. E isso revela esse cuidado de Deus, sabe, conosco. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele zela por ela, Ele tem cuidado por ela. Por isso que Ele não nos deixa esmorecer, por isso que Ele vai nos dando direcionamentos, por isso que Ele nos acorda na madrugada para recomeços com Ele, porque tem uma promessa que Ele quer nos entregar, e essa promessa, ela tem que ter todo um ambiente favorável, tem que ser conduzida direito. Então, se Deus está falando com você, confie e receba cura da paternidade. Confie em Deus como Pai, de que Ele está zelando pelas promessas na tua vida. O que Ele te pedir, faça. Sabe, foi exatamente o que Isaac fez. Isaac poderia ter dito: não, eu mesmo vou escolher. Mas não foi assim. A Bíblia vai dizer também em Gênesis capítulo 24, versículos 63 e 67. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Isaac foi um filho que entendeu que o seu pai queria o melhor para ele. Por isso a esposa que o seu pai mandou buscar, ele recebeu e amou. Isso é cura de paternidade. Talvez eu e você tenhamos tanta dificuldade com essas coisas, mas o Senhor também está zelando pela promessa e nos orientando em caminhos, e nós precisamos obedecer. Segundo, para você conquistar pela persistência como Isaac conquistou, você precisa discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Gênesis 26, 3 e 6 diz: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. Não era um tempo fácil para ficar ali, era um tempo difícil para permanecer. Mas no meio do tempo difícil, talvez com toda a vontade de sair dali, ele ouviu Deus dizendo: permaneça, porque eu vou te abençoar. Um dia isso aconteceu na minha vida. Eu quis sair desse lugar por causa da tristeza do meu coração, mas Deus disse para mim há 10 anos atrás: permaneça, porque eu vou te abençoar. E sabe de uma coisa? Deus é fiel. Eu estou aqui para dizer para você que Deus é fiel. Eu permaneci e Deus me abençoou. Então é preciso que nós entendamos, ouçamos a voz de Deus diante das circunstâncias e obedeçamos. O que te garante o êxito é exatamente a voz de Deus. Em tempos de dificuldade, em lugares de dificuldade, Deus é aquele que te sustenta. Amém? Terceiro, para você conquistar pela persistência como Isaac conquistou, você precisa desapegar-se e ser flexível com mudanças. É a história do desapega. Tem coisas com as quais nós estamos tão apegados, mas que são, na verdade, empecilhos para a nossa caminhada. Só que nós temos dificuldade de desapegar. A gente retém, a gente segura com todas as nossas forças. E para nós seguirmos nessa rota de conquistas, de grandes conquistas, pela persistência, é preciso desapegar e também ser flexível com mudanças. Gênesis 26, 17, vamos ler juntos o que diz aí? Por isso, agora chegou o tempo de mudar. Primeiro Deus disse: não sai daí, eu vou te abençoar. Mas aí daqui a pouco chegou o tempo diferente. Agora era um tempo de mudar. E quando chegou o tempo de mudar, Isaac não se apegou mais. Ele simplesmente saiu e foi flexível às mudanças que estavam acontecendo. E por causa disso, ele também foi honrado. Para conquistar, eu e você precisamos ser adaptáveis às mudanças que acontecem em meio aos processos que nós estamos vivendo.
As coisas não vão ficar estáticas. Na verdade, as coisas não são estáticas. A vida, ela é dinâmica. E todos nós, em todo o tempo, estamos em movimento. Outro dia, numa das madrugadas, eu abri a minha janela para assistir o amanhecer com o Senhor. E aí eu fiquei olhando fixamente para o céu. E à medida que ele ia clareando, eu ia tendo mais nitidez no que eu estava enxergando. E aí daqui a pouco eu comecei a ver que aquelas nuvens que tinham as formas que eu estava vendo, elas começavam a mudar. Era muito sutil, mas o movimento estava acontecendo. E Deus falava comigo: Jolene, tudo está em movimento no universo. Tudo está em movimento no meu reino. Tudo está em movimento em você. Tudo está em movimento aí dentro da sua casa. Tudo está em movimento. E nós precisamos acompanhar o movimento. Outro dia nós trabalhávamos aqui, e daqui a pouco, no meio daquele sol escaldante, ninguém estava aguentando a gente se dando água, mas daqui a pouco veio uma trégua, uma nuvem. E eu lembro que o Ananias disse: olha a nuvem sobre nós. Sabe, nós precisamos olhar para o movimento da nuvem de Deus sobre nós. Porque nós, a comunidade Religar, temos sido ensinados que quando o Senhor nos manda ir, a gente só tem que ir. Quando Ele nos manda ficar, nós temos que ficar. Mas o Senhor se movimenta e nós temos que ser flexíveis e adaptáveis às mudanças. Quarto, para você conquistar pela persistência, como Isaac conquistou, você precisa lutar pelas oportunidades dadas por Deus. As coisas não são fáceis, elas não vêm fáceis não. Deus nos entrega, mas é preciso que nós lutemos também. Há uma parte que é nossa e uma parte que envolve luta, esforço. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. A salvação não nos custou nada, Jesus pagou todo o preço. Mas o processo de santificação, de caminhada, tem esforço. E precisa ter o seu esforço e o meu esforço. Então nós precisamos lutar por aquilo que Deus está nos entregando, pelas oportunidades. Deus nos deu esse lugar, foi luta. Quem não estava aqui não sabe, mas você vai saber agora. Foi luta, foi peia. A gente tentava de um lado, a gente tentava do outro. Foram várias semanas lutando. E as coisas difíceis, até que Deus liberou. E nós entramos, estamos aqui. Aí Deus nos deu uma oportunidade ali do lado. Você acha que vai vir sem luta? Claro que não. Mas nós precisamos lutar pelas oportunidades. Porque isso se chama persistência. E dentro da fé, esse é um princípio também. O princípio da persistência. Gênesis 26:18 diz que Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Lembram? Os opositores entulharam os poços. Isaac foi lá e reabriu. Ele foi lutar por aquilo que Deus tinha dado para o seu pai e que tinha chegado até ele. Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Depois, mais à frente, no versículo 22, diz que Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu mais por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Você entende a relação entre esses dois versículos? Houve oposição, ele reabriu e eles entulharam de novo. Ele reabria e eles entulhavam de novo. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Mas aí ele saiu daquele lugar e abriu um novo poço. E aí não teve mais oposição. Ou melhor, os opositores haviam sido vencidos, talvez pela sua persistência. E aí ele diz: Reobote, o Senhor me abençoou aqui. Aqui nós vamos prosperar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você crê, você recebe. Se não, eu recebo. Deus tem Reobote para nós. Deus tem um poço novo para nós, de águas cristalinas. Nós só precisamos continuar cavando, porque Deus tem para nos entregar um tempo novo, com prosperidade nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos seguir adiante. Isaac dependia da água do poço que ele cavava.
da chuva que regava a terra. Mas é interessante que nós podemos esperar pela chuva, mas não significa que nós vamos ficar sem cavar os poços. Não significa que nós podemos ficar de braços cruzados. Bem, eu preciso de água, então eu abri aqui, entulharam. Eu abri aqui, entulharam. Eu preciso de água, mas estão entulhando, eu vou esperar aqui. Salvo, sentado e satisfeito para ver se vem a chuva do céu. Nós vamos esperar a chuva, mas nós vamos continuar cavando. Há um princípio nisso. O princípio da persistência, para nós alcançarmos aquilo que Deus quer nos entregar. Então espere pela chuva, mas cave os poços. Cavar poços é como se encontrar com Deus, onde nós sabemos que nós podemos encontrá-lo. Deus está te chamando para alguns encontros específicos com Ele. Vá, é o poço que Ele quer que você cave. Vá, persista nisso. Porque a palavra vai dizer em Apocalipse 22:17, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Deus é uma fonte inesgotável de águas vivas para jorrar na minha vida e na tua vida. E Ele tem essa água que nós tanto precisamos. Então continue cavando. Quinto, para você conquistar pela persistência como Isaac conquistou, você precisa buscar a sua maior força em seu relacionamento com Deus. A sua maior força está no seu relacionamento com Deus. Gênesis 26, 23, 24, vamos ler juntos? Como é que diz aí? Dali, Isaac... Isaac foi para Berseba, e ali naquele lugar, ele teve um encontro diferenciado com o Senhor. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: olha, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu estou com você, eu vou te abençoar, te multiplicar, por amor ao meu servo Abraão. A maior força de Isaac estava no seu relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você pense assim: ele está falando aqui, Deus está falando a respeito do relacionamento que ele tinha só com Abraão. Deus não vai falar com quem ele não tem relacionamento. Isaac também tinha um relacionamento com Deus. E aí Deus dá a ele uma resposta. A nossa maior força para alcançarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, aquilo que é a promessa de Deus na nossa vida, está no nosso relacionamento com Deus. Deus tem falado comigo a respeito disso. Jolene, cola em mim que tu brilhas. E essa é a minha maior força e é a tua maior força também. E eu sei que com o Senhor e no Senhor é que nós vamos conquistar e alcançar. Relacionamento é feito de encontros, tempo junto, disponibilidade, intencionalidade. Isaac, ele teve esses encontros com Deus. E porque ele valorizou exatamente esses princípios de buscar relacionamento com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida devocional, mas eu queria falar contigo sobre isso. Como é que estão os teus encontros com Deus? Você é aquele que deixa Deus esperando e você nunca vai. Deus quer se encontrar com você, Ele quer relacionamento com você, comigo, com todos nós. E relacionamento, queridos, ele é feito de encontros, e encontros eles são intencionais. É preciso a decisão e a intenção de nos encontrarmos com alguém, para que esse encontro realmente seja produtivo. Eu sei que você sabe como agendar um encontro. Eu não preciso te ensinar sobre isso. É simples. Às vezes pode ser por WhatsApp, às vezes pode ser por uma ligação, às vezes pode ser pessoalmente. Tal dia, em tal lugar, tal hora, a gente se encontra. E a gente vai para aquele encontro, encontra a pessoa e ali a gente tem uma conversa que amplia nosso relacionamento, que resolve algumas coisas. Com Deus não é diferente, Ele espera essa atitude de nós. A intencionalidade de nos encontrarmos com Ele. Porque a nossa maior força está no nosso relacionamento com Deus. Sexto, para você conquistar pela persistência como Isaac conquistou, você precisa empenhar-se pela paz.
Gênesis 26, versículos 28, depois 30 a 31, dizem assim: eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Essa celebração de paz aqui era entre pessoas que tinham tido problemas. Não eram pessoas que eram amiguinhas, não, eram pessoas que tinham tido problemas. Mas houve em Isaque um empenho pela paz, quando ele decidiu receber essas pessoas e fez uma aliança de paz com elas. A palavra que nós lemos diz que Isaque também fez um juramento e despediu essas pessoas, e essas pessoas partiram em paz. No meio da persistência de Isaque, ele teve empenho pela paz. Deus espera que nós tenhamos também esse mesmo empenho. É preciso nos empenharmos pela paz. Quanto da vida que nós estamos vivendo está com ausência de paz? Todo lugar que a gente vai, eu ando no trânsito, vocês também, e a gente se espanta: meu Deus, esse povo está louco. Ninguém tem mais paciência, não há paz no trânsito, não há paz nas ruas, não há paz nas casas, nas famílias. Mas entre nós não será assim. Nós seremos aqueles que vamos nos empenhar pela paz. Amém? Empenhe-se pela paz, vale a pena. Sétimo e último, para você conquistar pela persistência como Isaque conquistou, você precisa construir um futuro de prosperidade e um legado de fé. A trajetória de Isaque passou por todos os percalços que nós, na verdade, pincelamos aqui, pontuamos aqui. Várias forças contrárias, várias situações. Mas lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20, vai dizer que Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Isaque teve uma descendência. Isaque deixou para essa descendência um legado. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer nos dar descendência. Mas Ele quer nos dar descendência para que deixemos para essa descendência um futuro e um legado. Não é qualquer futuro e não é qualquer legado. Se Deus já te deu uma descendência, ainda agora nós vimos aqui duas famílias celebrando a chegada de duas crianças, mais um para a sua descendência. Deus está entregando para essas famílias um presente tão precioso, mas essas famílias têm a responsabilidade de deixar para essa descendência futuro e legado. É preciso, como Jacó, construir um futuro de prosperidade e um legado de fé para a nossa descendência. Eu daqui a alguns dias, não sei se uma semana, duas, ainda estamos no prazo, vou receber mais uma pessoa dentro da minha descendência. Vou ser vovó pela terceira vez, 2 do coração e agora um neto biológico, para acrescentar riso aos meus lábios e alegria ao meu coração. Mas eu sei que Deus me entrega não simplesmente um neto para eu paparicar, para eu comprar coisas, para eu carregar, para eu cuidar, para eu zelar. Não, não é só isso. O que Ele está me entregando é uma descendência, entregando para mim e para os pais do Benjamim uma descendência, para que nós deixemos para ele futuro e legado. Todos os dias é só nisso que eu penso. Qual é o legado que nós vamos deixar para ele? Esses dias eu tenho vivido ali, desde a quinta passada, com a Zoe lá em casa. E eu olho para ela, mais do que uma sobrinha neta, mais do que alguém do meu sangue. Eu fico pensando qual é o futuro e qual é o legado. Esses dias, pela primeira vez, durante a semana passada, Maria dormiu a noite inteira lá em casa conosco.
E eu olho para Maria e eu fico pensando qual o futuro e qual é o legado. Porque eu tenho diante de mim descendência física, biológica, mas descendência espiritual também. E Deus então, na vida de Isaac, oportunizou que ele construísse um futuro de prosperidade e um legado de fé. Mesmo em situação de conflito, de engano, de decepção, a bênção de Isaac foi a favor dos planos de Deus. E a vontade de Deus gerou bênçãos e prosperidade, não só na vida de Isaac, mas na vida da sua descendência. Você também deseja isso para a sua descendência? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela sustentou a fé de Isaac durante as provações que ele enfrentou, a sua história de vida. A fé de Isaac, o seu caráter foi moldado em muitos momentos difíceis, como eu e você enfrentamos. Talvez você esteja aqui dizendo, puxa vida, tanta coisa que essa moça está falando aí, que essa mulher está falando, eu enfrento tanta coisa difícil também. É assim mesmo, eu também. Mas é exatamente nessa hora que Deus entra para fortalecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. Só que nós precisamos permitir, porque Deus não é invasivo, Ele não é um Deus opressor. Sempre Ele vai bater para entrar, e Ele só entrará se você abrir. Então nessa noite, não desperdice a oportunidade de se tornar alguém melhor. Não só agora, mas nos tempos de adversidade que você está enfrentando ou pode vir a enfrentar. Torne-se alguém melhor. Você tem hoje a possibilidade de fazer escolhas relacionadas ao seu futuro, a como você vai avançar contra os desafios da vida e conquistar as grandes conquistas. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz que nós precisamos nos apegar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Há uma promessa da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz que Jesus declara que aquele que vem até Ele, de modo nenhum, Ele vai lançar fora. Mas é preciso uma ação e uma atitude de ir. Hoje é uma oportunidade para que você decida em favor do seu futuro na eternidade. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje você tem a oportunidade aqui, nessa hora, nesse lugar, de tomar essa decisão, de fazer essa escolha e garantir futuro, para deixar um legado para a sua descendência e garantir um futuro para a sua existência na vida eterna. Mas você também tem a oportunidade todos os dias que Deus te dá, se você já teve um encontro com Jesus, de continuar persistindo na caminhada da fé e persistindo com princípios que vêm do céu sobre a tua vida, pela palavra, por tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Hoje é uma noite de escolhas. Hoje é uma noite para recomeços. Não só para aquele que vai receber Jesus como seu Salvador, mas para todo aquele que chegou nesse lugar. Há uma área em que você precisa recomeçar. Há uma área que está bagunçada e que você precisa reconhecer e dizer: Deus, é verdade, eu tenho que retomar isso aqui. Eu não consigo sozinho, mas com o Senhor eu consigo retomar, eu consigo recomeçar.